Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos lá dar continuidade à nossa sequência didática? Bora lá, então! Hoje nós vamos estudar, aproveitando a nossa sequência didática do livro Camilão, o Comilão, nós estudaremos receita, esse gênero textual que nos ensina a fazer muitas comidas gostosas. E hoje nós vamos aproveitar, que o Camilão ganhou lá um monte de alimento gostoso, saudável. E aí, com aqueles alimentos que ele ganhou, ele resolveu fazer uma salada de verduras e legumes. E aí, nessa salada, ele precisou de uma receita. E aí, essa receita, nós vamos ajudar o Camilão a entender como é que é a receita, não é verdade? Então, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos ter numa receita, num texto, no gênero textual receita, é o título da receita. Então, o título dessa receita que o Camilão vai fazer, o título é a primeira coisa, e ele botou o título da receita dele de salada saudável, salada do Camilão saudável, salada do Camilão saudável. Ai, por quê? Porque lá tá cheio de alimento saudável, né? Ele ganhou, eita, não vai caber, ficou bem apertadinho. Ele ganhou um monte de alimento saudável, então ele vai fazer uma saladinha bem saudável. Depois do título, o que nós precisamos saber ter nesse texto receita? Nós precisamos ter o título da receita que nós já temos, que é a salada do Camilão saudável. E aí nós precisamos saber o que nós iremos utilizar para fazer essa receita. E isso são os ingredientes. Então, nós precisaremos ter na nossa receita os ingredientes, que é a hora que vai ser dito o que nós precisaremos utilizar para fazer a receita da salada do Camilão. Nessa receita do Camilão, da salada, não vai dar para copiar tudo aqui, então eu vou dizer para vocês o que ele resolveu utilizar. Ele já tinha ganhado cenoura e alface. Então, como ele já tinha cenoura e alface, ele resolveu fazer essa salada. E aí ele colocou também tomate, colocou azeitonas e colocou ervilhas. E esses foram os 5 ingredientes da salada do Camilão. Além disso, ele colocou de tempero sal e pimenta. Então, ele tem cenoura, tomate, alface, azeitona e ervilha. Os ingredientes nós colocamos na receita em forma de lista. Nós colocamos um embaixo do outro, que nem a gente viu lá no gênero lista, lembra? Nós estudamos esses dias. Pronto. Eles vêm um abaixo do outro. E aí, depois que ele colocou os ingredientes, o que é mais que agora ele precisa ter nesse texto receita? Já tem o título, já tem os ingredientes, ele precisa agora saber como é que ele vai fazer essa receita. Então, é o modo de preparo. Vamos escrever aqui. Modo de preparo. O modo de preparo nada mais é do que a explicação de como é que ele vai fazer essa receita. Então, para a receita da salada do Camilão, o modo de preparo é o seguinte: primeiro, corte em rodelas as tomates e as azeitonas. Depois, rale a cenoura todinha. Depois de ralar a cenoura, pique a alface com a mão mesmo, sabe? Pica assim, corta ela com a mão mesmo. Por fim, misture tudo numa tigela, coloque as ervilhas por cima e tempere com sal e pimenta do tanto que você quiser, a gosto, tá certo? Prontinho.
E agora, será que nós terminamos de escrever o nosso texto, receita? Não, nós precisamos colocar também o tempo de preparo. Quanto tempo será que o Camilão ficou fazendo essa receita? Para fazer essa receita, o Camilão levou 15 minutos. Então, ó, nós vimos aqui que o texto receita, o gênero textual receita, ele precisa ter o título, precisa ter os ingredientes, dizer quais são os ingredientes, o título da receita, dizer quais são os ingredientes dessa receita, o modo de preparo, que é como é que vai ser feita essa receita, e o tempo de preparo. E algumas receitas, na verdade a maioria, também fala o rendimento. O que é o rendimento? Nessa daqui do Camilão não tem o rendimento. Mas, por exemplo, se ele fosse fazer pães, ele ia dizer lá, né, quais eram os ingredientes, a quantidade de cada ingrediente, e aí ele ia dizer quantos pães aquela receita ia render. Se ia dar para fazer 5 pães, ou se ia dar para fazer 8 pães, ou se ia dar para fazer 10 pães, ele ia dizer o rendimento. O rendimento é quanto que a receita vai render. Então, nessa daqui da salada ele não colocou, mas em muitas receitas nós colocamos o rendimento, tá certo? Então, nós vimos aqui, relembrando mais uma vez, receita, o gênero receita precisa ter o título, os ingredientes, o modo de preparo, o tempo de preparo e muitas vezes o rendimento também, certo? Compreendido? E aí, gente, enquanto a gente estava aqui, ó, escrevendo e entendendo como é que funciona o gênero receita, o Camilão estava lá fazendo a salada dele, a gente estava aqui ensinando, ele estava lá fazendo. E ele foi fazendo a salada dele para animar lá o momento dele de cozinhar, de preparar a saladinha gostosa dele. Ele foi cantando uma parlenda, e essa parlenda eu acho que alguns de vocês já conhecem, porque eu já vi gente cantando essa parlenda lá na nossa aula. É assim: salada, saladinha, bem temperadinha, sal, pimenta, 1, 2, 3. Por que será que ele cantou essa parlenda, hein? Essa parlenda é exatamente o que ele está fazendo, né? Lá na receita dele, ele está fazendo uma saladinha bem temperadinha. E aí, vocês acham que a receita é um gênero fácil, difícil? É um gênero que ensina a gente a fazer coisas gostosas. Então, vocês vão fazer a atividade, vão mandar os registros para a tia. E eu quero saber de vocês, se vocês já fizeram alguma receita em casa com a mamãe. A mamãe faz as receitas, né? Porque ela faz o almocinho, o papai também cozinha, o papai de vocês, a vovó, o vovô, o tio, as pessoas da casa de vocês que cozinham. Vocês já ajudaram a preparar alguma receita? Quero saber de vocês, tá bom? Quem aí já fez receita, quem já preparou, tá certo? Estou aguardando os registros de vocês das atividades, tá bom? Beijo!